E voltamos com Em Questão de hoje, que debate a instalação da Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, que faz parte de um projeto que foi encaminhado no governo Lula à Câmara Federal e lá ficou. E agora, na posse dos ministros, a ministra dos Direitos Humanos deixou claro que é uma prioridade para ela a aprovação e a instalação da Comissão da Verdade que resgate a verdade histórica do país na época da ditadura militar. A minha indagação, e quero ouvir dos senhores, é que indicadores temos sobre o sentimento nas Forças Armadas em relação aos objetivos dessa Comissão da Verdade. As Forças Armadas reconhecem que apurar a verdade histórica do Brasil ajuda à consolidação da democracia? Deputado. As Forças Armadas, para começar, não tem nada que se envergonhar da sua participação no movimento de 1964. Não tem nada que se envergonhar. E que se vangloriar tem? Não tem que se vangloriar, mas tem que reconhecer de modo claro, correto, de modo ponderado, que foi uma atuação necessária num determinado momento político, a que já me referi, não vou voltar ao assunto. Quanto à questão da consciência das Forças Armadas hoje, as Forças Armadas do Brasil são profissionais. Elas estão efetivamente voltadas para o cumprimento de sua missão constitucional, com certas confusões que ocorrem de vez em quando, como nas crises do Rio de Janeiro, as recorrentes crises do Rio de Janeiro. Mas estão voltadas para a sua missão constitucional, estão voltadas para o profissionalismo, estão voltadas para as questões da defesa da pátria, da integridade territorial, da soberania, do seu papel fronteiriço, que de certa forma adquiriu uma conotação de gendarmeria. Mas em relação à Comissão da Verdade, esse resgate histórico? Não há razão nenhuma para que haja fermentação nas Forças Armadas em relação à Comissão da Verdade, uma vez que elas são disciplinadas e elas subordinam-se sim. Os comandantes militares subordinam-se ao ministro da Defesa, ao presidente da República. Isso não está em questão, não há perigo algum de quartelada no país. Não há. Não há. Mas isso é fora de questão. Mas só para deixar muito claro isso. É fora de questão. Então as Forças Armadas acompanharão, participarão naquilo que lhes tocar, participaram daquelas comissões minoritariamente. Há uma animosidade em relação a essa Comissão da Verdade ou há um entendimento que é importante animosidade sim que se apure fácil? Animosidade não, mas há uma preocupação. Há a preocupação de que essa Comissão da Verdade não se torne uma comissão de revanche. E essa preocupação é muito fundamentada, ela é muito embasada em fatos, em projeções políticas e é justa por parte de quem enverga o uniforme e não tem por que se envergonhar, como nunca teve que se envergonhar do uniforme que envergou ao longo da história do país. Paulo Sérgio Pinheiro, em relação a essa preocupação, você observa, você tem indicadores de que nas Forças Armadas hoje, século XXI, tanto tempo passado, exista uma preocupação de que essa Comissão da Verdade possa passar por distorções e se transformar num júri e se transformar num júri com opinião formada, como já foi dito? Olha, eu vou na mesma direção. Eu tenho uma convergência com o que o deputado disse, é que efetivamente não cabe às Forças Armadas tomarem posição sobre isso. É evidente que cada soldado ou cada comandante no seu fórum íntimo, a sua preocupação, possa estar angustiado com isso. Eu não quero entrar muito na questão, que é uma questão que foi tratada pela Corte Interamericana, e eu sou da comissão, não posso dar palpite sobre o Brasil, mas eu tenho um indicador possível que foi a comissão de investigação sobre a Araguaia, organizada pelo ministro da Defesa. O ministro Zé Gregório participou inclusive de uma das comissões. Os depoimentos que eu tenho dos meus colegas, dos meus amigos na Comissão Desaparecidos, o Dr. Marco Antônio Barbosa, o meu amigo Belisário Santos Júnior, que o procedimento das Forças Armadas envolvidas nessa missão foi muito profissional e sem nenhum problema. Eu não creio, pelas razões justamente que o deputado mencionou, as Forças Armadas brasileiras, desde a volta à democracia, não têm criado problemas maiores. Tem um torturadorzinho ou outro que resolve tomar a palavra, mas isso conta-se, né, acho que menos que
os dedos da mão, ou um outro comandante um pouquinho mais estourado, que resolve fazer uma declaração um pouco inconveniente. Mas a questão é que as Forças Armadas estão sob os 3 comandantes militares, que são comandados pelo ministro da Defesa, e a comandante em chefe, que é a presidente da República. Mas, de qualquer forma, aquela declaração do general José Elito Siqueira, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, quando ele falou que desaparecimentos no regime militar são um fato histórico do qual não temos que nos envergonhar ou vangloriar. Isso é indicador de futuras dificuldades para a Comissão da Verdade? Eu não creio. Você sabe, eu já passei um pouco por essa experiência. Quando você é nomeado ministro, você fica um pouco agitado e fica querendo falar muito e tal. Eu acho que foi uma... Mas não reflete um pensamento e um sentimento? Não acredito. Eu acredito que... Eu acho que não se deve dar maior importância a isso. A comandante em chefe das Forças Armadas, a presidente da República, chamou o ministro, parece que houve uma repreensão. Eu acho que é um fato absolutamente isolado e que não corresponde a um... Agora, é evidente que a Comissão da Verdade tem que demonstrar que é imparcial, que é justa e que realmente vai levar em consideração o contexto mais amplo que esses fatos ocorreram. Agora, as Forças Armadas podem ter a tranquilidade de que elas não vão ser julgadas, porque não há nenhuma capacidade judicial, nem de Ministério Público, isso é muito claro no projeto, e, por outro lado, elas estão amparadas, quer dizer, aqueles que estiverem envolvidos, que podem ficar mais preocupados, estão anistiados. Então, eu acho que não há o que... Eu acredito que há uma tranquilidade enorme, e sinal disso, a última coisa que eu vou dizer, sinal disso foi a forma que o Ministério da Defesa participou na elaboração do projeto de maneira muito positiva. Bom, senhores, o que eu não tenho dúvida o telespectador pôde observar é que o tema é difícil. O debate é complicado, as variáveis são muitas e a memória também traz lembranças que remetem a esse clima candente que nós vimos aqui, polarizado da forma como está. O convívio com contrários é sempre muito difícil, entretanto, na prática democrática, nós observamos que a gente tem caminhado muito. E um debate difícil como esse acontece de forma civilizada. Eu ofereço a cada um minuto para as suas considerações finais. Deputado. Muito obrigado. Me parece que o debate foi excelente, um debatedor já de outras oportunidades, frequentemente em posições algo opostas, mas acredito que o público tirará proveito desse programa. É importante que haja o levantamento da memória e da verdade. O Brasil tem direito à memória e à verdade, mas que essa memória e essa verdade sejam trazidas de modo equilibrado e não com pré-julgamento, não com a preconcepção de um determinado resultado político que poderá até futuramente traduzir-se judicialmente até no plano criminal. É importante saber que a lei da anistia foi um grande acerto político na história do Brasil. Produziu a pacificação política do país e deve ser mantida como foi mantida pelos critérios constitucionais, como disse o Supremo Tribunal Federal, em prol do futuro. Vamos trabalhar pela pacificação, nada de revanchismo. Para encerrar, Paulo Sérgio. Então, eu vou na mesma direção. Quer dizer, acho que foi um debate democrático, é isso que nós precisamos. É preciso tentar convencer o deputado que a Comissão Verdade tem esse objetivo justamente de reconstrução dessa verdade extremamente problemática. E é evidente que não remexer em todo esse passado não é uma coisa fácil, mas nós temos que enfrentar isso e debater da maneira mais candente possível, mas da maneira mais democrática. É para isso que serve a democracia. Graças a Deus. Terminamos aqui em questão de hoje, que debateu o significado da Comissão da Verdade para o resgate da história do país e a consolidação da democracia. Muito obrigada pelo empenho nessa reflexão e eu agradeço especialmente a você que assistiu ao nosso debate. Em Questão estará de volta no próximo domingo, às 15 para meia-noite, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite a todos e até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. Tire suas dúvidas sobre teste de DNA.
nesta segunda, 2 da tarde, no Mulheres. Assista agora Vambora Samba.